e agradecer a vocês nesse momento, né, pela recepção, pelas vibrações. Quando eu entrei aqui, é sempre interessante quando eu venho aqui, porque a gente sente assim, acolhida, abraçada, vai encontrando os amigos, né? Vai recebendo. E essa prece agora que a Ana Cláudia fez também, eu fiquei aqui pensando, falei, gente, quando eu estava vindo para cá, estou atropelando tudo, misturando tudo, porque veio tudo aqui na minha cabeça agora. Quando eu estava vindo, no rádio do carro, já tinha iniciado a primavera, acho que começou hoje 9h45, não é isso? Aí eu falei, gente, que bênção, né? A gente poder usufruir da primavera, apesar de que no Rio de Janeiro já não tem mais estação, é verão ou muito verão agora, né? Mas pensar na misericórdia do Pai, que permite a nós todos estarmos encarnados nesse planeta, que apesar de ser um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração, é esse planeta maravilhoso que nos dá a oportunidade de ver tantas coisas bonitas, né? A natureza. Aí, depois, o Wagner aqui falando dos animais. Aí, tudo isso foi me aproximando de Francisco de Assis, dos mentores espirituais desta casa, e é a eles que eu peço, então, o amparo agora, para que a gente possa transmitir aquilo que a gente teve a oportunidade de estudar um pouquinho antes, para poder conversar com vocês, tá bom? Então, eu vou agradecer a vocês imensamente agora pela atenção que vocês vão me dedicar, e vou pedir a vocês que vibrem a meu favor para que eu possa transmitir a mensagem que me foi confiada, tá? Nessa manhã. Então, hoje, me foi pedido pela direção da casa que falasse com vocês a respeito do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, e que está no capítulo Pluralidade das Existências, as questões 166 a 171. E eu vou recomendar a vocês fortemente que depois, né, do nosso estudo aqui hoje, que vocês as leiam com atenção, estudem mais, lembrando que o que eu trago é um recorte, e foi aquela interpretação que eu dei quando eu estudei. Mas que vocês devem aprofundar isso, né? Eu considero algumas outras obras que eu trouxe para vocês também, e aí a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vou pedir ao companheiro lá, se eu, porventura, me desviar, porque eu preciso virar aqui para fazer algumas leituras, então, se eu atrapalhar, você só me fala, tá bom? Então, como eu falei, a Ana Cláudia também já adiantou, a reencarnação e a justiça da reencarnação na manhã de hoje, certo? Sempre assim. Você pode passar, então, por favor? Obrigada. Teste. Pode ser a pilha, né? Bom, inicialmente eu trouxe aqui as referências para vocês, né, das obras que eu consultei para poder construir o estudo. Então, a primeira obra que eu consultei foi o Espiritismo Básico, do Pedro Franco Barbosa, o livro Depois da Morte, Exposição da Doutrina dos Espíritos, de Leon Denis, também de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, obviamente, que foi a fonte que me foi confiada, Princípios da Doutrina Espírita, de Allan Kardec, Estudando o Evangelho à Luz do Espiritismo, de Martins Peralva, e Espiritismo Passo a Passo, com Kardec, do Cristiano Torch. Então, foram essas obras, eu sugiro depois, se vocês quiserem, né, também dar uma aprofundada, vocês podem consultar. Pode passar, por favor? E a gente vai começar falando dos princípios básicos da doutrina espírita. Esses princípios não são os únicos, porém são aqueles que a gente deve ter sempre atenção. Então, quando alguém, que é o caso de vocês aqui, né, e o meu também, se diz espírita, ou simpatizante da doutrina espírita, ou um curioso da doutrina espírita, ele está movido por essas crenças, por esses princípios básicos aqui que a gente não pode esquecer. Então, ele acredita na existência de Deus, ele acredita na existência e na sobrevivência dos espíritos, acredita na comunicabilidade dos espíritos, acredita na pluralidade das existências ou na reencarnação, ou ainda na palingenesia, que é também chamado, e acredita na pluralidade dos mundos habitados. Obrigada, amor.
acredita na pluralidade dos mundos habitados. Então, esses são os 5 princípios que nós, para nos dizermos espíritas, necessitamos estar em concordância. Porque, se não estivermos, ainda não podemos nos declarar espíritas especificamente, visto que esses são os pilares que a doutrina nos orienta. E aí, hoje, para o nosso estudo, eu trouxe basicamente a existência e a sobrevivência dos espíritos e a pluralidade das existências ou reencarnação. Sobre esses 2 princípios é que nós vamos falar mais na manhã de hoje, tá bom? Bom, no livro Espiritismo Básico, Pedro Franco Barbosa, ele nos traz o seguinte: o homem é essencialmente um espírito imortal que não desaparece, portanto, com a morte orgânica, com o perecimento do corpo físico. Então, aqui ele já está trazendo para a gente essa certeza. O homem é imortal. Então, quando esse invólucro físico que nós envergamos se finar, parar, né, suas atividades básicas, batimento cardíaco, funcionamento cerebral, nós continuaremos a existir, porque nós não somos esse invólucro. Nós somos espírito imortal. E aí ele continua. Entretanto, milhares de criaturas não acreditam na imortalidade da alma e a ciência, apesar de todas as provas evidentes e experimentais a respeito, continua afirmando. Aí aqui em vermelho é o que a ciência afirma, tá? Nada encontramos que justifique a crença na sobrevivência. É uma hipótese simpática e agradável, mas improvada. Olha que absurdo. É não querer acreditar efetivamente. E aí ele continua que, com o advento do Espiritismo, o que era uma questão de fé passa a ser um fato corroborado pela experimentação e observação, embora não seja nenhum absurdo admitir a imortalidade do espírito humano por força da fé raciocinada. Então, antes do advento do Espiritismo, já haviam pessoas que tinham certeza da existência do espírito, da imortalidade da alma. Não foi o Espiritismo quem trouxe essa convicção. Porém, com o advento do Espiritismo, com a codificação da doutrina espírita por Kardec, com a manifestação dos espíritos lá, com as mesas girantes e tudo mais, e com o empenho de alguns cientistas e estudiosos em investigar esses fatos, isso ficou provado. Mas, apesar disso, as pessoas ainda duvidam, né? Aí ele continua. A imortalidade da alma resulta comprovada pelo laboratório mediúnico do Espiritismo, cujas sessões práticas trazem até nós os chamados mortos, nada mais, nada menos que criaturas humanas desencarnadas, seres como nós, que deixaram o invólucro físico. Todavia, perfeitamente viva, com todas as características que as distinguiam neste mundo, quando aqui se achavam em corpos somáticos. Então, o mundo espiritual, diferente de nós apenas pelo fato de que, na espiritualidade, nós não envergamos a matéria como nós a conhecemos aqui, essa matéria física. Ok até aí? Então, Pedro Barbosa ele afirma nesse capítulo ainda, né, que diversos cientistas buscaram estudar sobre isso. Aí ele lista vários, né, conhecidos nossos através da literatura espírita, então William Crookes, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, vários companheiros, Kardec inclusive, né, estudaram e já comprovaram a existência do espírito, mas ainda assim, ainda existem pessoas que não acreditam, né, e se recusam à comprovação. Até aí, ok, então? Então, a sobrevivência do espírito para nós não é nenhum mistério. É provado e nós que estamos aqui acreditamos nisso, correto? Bom, então, mas qual é o fundamento, qual é a necessidade, então, da sobrevivência do espírito, se não houver essa troca entre nós, encarnados, e os amigos desencarnados, né? E daí, então, nós entramos no tema de hoje, que é a reencarnação
e a justiça da reencarnação. Essa imagem eu tirei da internet, é uma imagem livre, né, do Google. Então, aqui a gente está representando apenas, né, a preparação de um corpo físico para o retorno à matéria de um espírito através, né, da concessão de um homem e de uma mulher que favorecem, então, o retorno à matéria desse espírito necessitado. E aí, então, nós nos perguntamos, mas então a reencarnação é uma coisa recente, é uma coisa que veio com a doutrina espírita? Só depois que a doutrina espírita veio é que isso ficou claro para nós? E aí a gente encontra lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a afirmação de que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo, que é uma questão difícil de ser aceita por alguns companheiros e, por isso, rechaçam a questão da reencarnação. Porque, muitas vezes, eles dizem, mas eu vou ser responsabilizado por uma coisa que eu fiz e nem me lembro. Eu nem era assim, eu nem tinha esse corpo. Né? Muitos companheiros nossos justificam não acreditar por conta disso. Mas o Evangelho nos traz isso lá no seu capítulo 4, no item 4. No livro do Cristiano, ele traz para a gente também que a reencarnação é a chave de muitos mistérios, a solução de muitos problemas que sempre afligiram a humanidade, a resposta para os porquês da existência. Quem de nós nunca se perguntou, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Nunca fiz mal a ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? Ou, quando não é conosco, por que tantas pessoas sofrem? Por que uns nascem em condição de vida boa e outros em condição de vida tão difícil? Por que uma criança morre tão cedo, tão precocemente, e outros vivem até 100 e tantos anos? Então, essas dúvidas passam, com certeza, pela mente de cada um daqui, que está presente, e pela mente de todos os outros também, eu acredito. Então, a reencarnação é, muitas vezes, essa resposta para o porquê da existência. E, como eu falei, a reencarnação não é criação do Espiritismo. Né? Grandes vultos do passado, no campo da religião, da filosofia e da ciência, já aceitavam e já difundiam a questão da reencarnação. E aí a gente pode ver lá no livro do Martins Peralva, Estudando o Evangelho, quando ele cita, por exemplo, Orígenes, que foi nascido em 185 e falecido em 254 depois de Cristo, e é considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja de Roma. E ele, no livro dos Princípios, já afirmava: as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. São ainda do eminente consagrado teólogo as seguintes palavras: a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra, quando aqui aportamos, é a consequência fatal de como agiu anteriormente no universo. Então, além da ideia da reencarnação, traz para nós o quê? A questão da lei de causa e efeito. Não é verdade? Então, veja, essa afirmativa foi feita nesse período aqui, ó, entre 254 e 185. Então, ele é considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja de Roma. Daí a gente vê que essa crença não é nova, né? Também Krishna, no Bhagavad Gita, olha, gente, eu treinei para falar isso e mesmo assim falei errado, né? Mas, enfim, Krishna, no Evangelho da Índia, predica com absoluta e inegável clareza: eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus só são conhecidos de mim. Vós não conheceis os vossos. Então, ele deveria lá, né, ter alguma capacidade que o favorecia no conhecimento, mas vós não conheceis os vossos, porque nós não temos essa condição. Né? Só para algumas pessoas isso é permitido.
Os Vedas, milhares de anos antes de Jesus Cristo, já difundiam também a ideia reencarnacionista. Buda aceitava e pregava a reencarnação, e também os sacerdotes egípcios ensinavam que as almas inferiores e mais ficam presas à Terra por múltiplos renascimentos e que as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Você vê, não era mistério, então. Na Grécia, a gente também encontra Sócrates e Platão e Pitágoras, que também defendiam a questão das vidas sucessivas. Tudo isso a gente encontra lá no livro Estudando o Evangelho. E também, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a informação que os judeus já também acreditavam no dogma da reencarnação, só que eles nomeavam como ressurreição. Então, eram ideias ainda pouco claras, né? Difícil mesmo para o entendimento deles, mas eles já acreditavam nelas. E aí a gente vê isso quando Jesus, né, nosso sublime mestre, prega de forma velada em alguns momentos, mas em outros de forma bem clara, né, essa questão da reencarnação. Quando ele fala a respeito de Elias, por exemplo, o profeta que já havia falecido há muitos séculos antes dele, da sua vida, e ele fala: Elias já veio e não o conhecestes. E aí os discípulos compreendem que ele estava se referindo a João Batista, ou seja, só poderia ser Elias reencarnado, porque se ele já havia desencarnado há tantos séculos, como é que ele ia voltar como João Batista, em outro corpo, envergando uma outra compleição física, né? Mas os discípulos entenderam, então, que ali ele estava falando sobre Elias. E também, outra vez, quando ele se refere, quando ele se refere no diálogo com Nicodemos, afirmando que ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo, que também está lá descrito no capítulo 4 do Evangelho. Tá certo? Então, Jesus também nos trouxe esse conhecimento, nos trouxe essa ideia. Então, a ideia da reencarnação não é uma ideia nova. E aí a gente foi, ainda antes de entrar lá, estou olhando ali para o relógio, né, mas antes de entrar nas questões que me foram confiadas, a gente foi lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, que fala para a gente qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, por que é necessário que os espíritos retornem a envergar um corpo físico? E aí os espíritos respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós lembramos que todos nós, cada espírito criado por Deus, é criado simples e ignorante, mas é com a destinação da perfeição. Mas que nós só alcançaremos essa perfeição através das nossas vivências, do nosso progresso espiritual. E esse progresso só se dá quando nós envergamos a matéria. É a matéria que vai nos auxiliar nessa busca pela nossa perfeição. Então, os espíritos respondem que a encarnação nos é imposta com esse fim de chegar à perfeição, mas que depois, né, para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, como eu falei, todos sofreremos essa prova. É uma expiação, por quê? Porque é através dela que nós conseguiremos galgar os degraus necessários para o progresso. Porém, visa também outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós também temos essa necessidade de nos tornarmos co-criadores. Olha que maravilha isso, gente. Presente para vocês, hein, nessa manhã. Descobri isso. Vocês sabiam? Nós nos tornaremos co-criadores. E aí é que entra essa questão aqui, de nos colocar, de pôr o espírito em condições de suportar a parte
que lhe toca na obra da criação. Nós não estamos aqui apenas para usufruir do benefício de estarmos aqui encarnados. Nós também temos que contribuir com Deus nesse processo. Aí a gente sabe disso, né? Às vezes nos esquecemos, mas devemos ter isso em mente. Então, para executar essa tarefa, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quando nós encarnamos aqui na Terra, nós envergamos um corpo físico de acordo com a necessidade que o planeta nos impõe. Se nós encarnarmos num outro planeta, envergaremos uma roupagem adequada à vivência daquele planeta, daquela experiência. E quanto mais nós evoluirmos, quanto mais formos nos depurando, menos necessidade dessa matéria grosseira nós teremos. Olha que maravilha, né? Então, somos bonitos hoje já, todos nós, dentro daquilo que nos oferece esse planeta. Mas nos tornaremos ainda mais conforme formos depurando o nosso espírito, o nosso perispírito, e assim envergando matérias menos densas, né, menos exigentes do que essa que envergamos hoje. Bom, aí, então, dito isso, passamos para as nossas questões propriamente ditas. Então, questão 166, Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Sucinta a resposta. Então, eu encarno, eu consigo evoluir tudo numa encarnação só? Não consigo. O espírito, até chegar à perfeição, não é possível fazer isso numa existência só. A gente sabe, por melhor que seja, por melhor, aquela pessoa que você conhece, que é toda bondade, que é toda dedicação, que é toda pureza, numa encarnação só, ela não vai alcançar a perfeição. Então, é necessário que ela sofra a prova de uma nova existência. Mas Kardec, com seu espírito investigativo, ele não se conforma com essa resposta sucinta e ele vai lá e pergunta de novo: mas como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, Kardec quis saber se, quando o espírito, né, desencarna, quando a gente volta para o mundo espiritual, lá no plano espiritual a alma não se depura, ela pode se melhorar? Pode. A gente vê pela literatura espírita, né, como os espíritos podem participar das palestras, como essa daqui que a gente está participando hoje. Eles são trazidos, inclusive, aqui também, ou lá mesmo no plano espiritual. Eles vão refletir sobre a sua existência, vão dizer, o que eu acertei, o que eu errei. Eles melhoram, porém, é necessário ainda a prova da vida corporal. É necessário que ele venha de novo aqui para progredir. Kardec ainda insiste: a alma passa, então, por muitas existências corporais? E os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, acreditando ou não, dizendo que acredita ou não, todos terão a mesma destinação. Todos necessitarão reencarnar e terão várias existências corporais. E aí ele ainda finaliza: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem: evidentemente. Então, veja, Kardec, ele desdobrou a pergunta em várias subperguntas. Por quê? Para deixar claro, né, para nós que somos estudantes, que a reencarnação é fato, que o espírito vai deixar o corpo físico, mas posteriormente necessitará retornar a um novo corpo.
não ao mesmo, porque a gente sabe que essa matéria é perecível, que ela vai ser enterrada ou que ela vai ser cremada e que ela vai se transformar, né, transmutando, os bichinhos vão comer, ela vai ser aproveitada de alguma coisa, vai adubar o solo, mas esse corpo ele vai deixar de existir com essas características. Então, a alma, o espírito deverá retornar numa nova compleição. Então, por isso a necessidade de um novo pai, de uma nova mãe e de um novo corpo, né, do bebezinho ali. Ok? Até aí? Kardec deixa isso bem claro nessa questão 166. E aí, no livro Depois da Morte, o Leon Denis traz para a gente essa reflexão, né? Corroborando tudo isso. Os seus renascimentos em corpos carnais suceder-se-ão, de cada vez ela continuará com órgãos rejuvenescidos, a obra do aperfeiçoamento interrompida pela morte, a fim de prosseguir e mais avançar. Olha que bonito isso. Eterna viajora, a alma deve subir assim, de esfera em esfera, para o bem, para a razão infinita, alcançar novos níveis, aprimorar-se sem cessar, em ciência, em critério, em virtude. Cada uma das existências terrestres, mas não é que um episódio da vida imortal. Alma nenhuma poderia, em tão pouco tempo, despir-se de todos os vícios, de todos os erros, de todos os apetites vulgares, que são outros tantos vestígios das suas vidas desaparecidas, outras tantas provas da sua origem. Então, nessas diversas existências que nós temos e tivemos, temos e teremos, né? Nós fomos adquirindo coisas positivas, mas, infelizmente, também adquirimos vícios pela escolha do nosso livre-arbítrio, né? Pelas condições que nos foram dadas de fazer essas opções, e algumas dessas opções infelizes. E, portanto, é por isso que Leon Denis diz, né, que muitas vezes a gente demora a despir de todos os vícios, de todos os erros, dos apetites vulgares. E é por isso, então, que é necessário essa vinda e vinda. E a cada vez que nós reencarnamos, nós progredimos um pouquinho, ou assim desejamos. Tá certo? E Kardec, então, na questão 67, ele continua a sua indagação aos espíritos, né? Qual o fim, então, objetivado com a reencarnação? Lembra que lá na questão 132 ele perguntou sobre o fim da encarnação, que é o nosso progresso. E aqui ele pergunta, qual o fim objetivado com a reencarnação? E aí os espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Se eu tivesse apenas uma experiência aqui no corpo físico e nessa eu tivesse que aprender tudo e eu não conseguisse, onde a justiça? Se eu não tivesse a oportunidade de me melhorar. Então, vamos ver. Na questão 168, ele pergunta, então, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E os espíritos respondem, a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante, na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Quando é que a gente vai adquirir essa limpeza de todas as impurezas? Somente quando nós formos perfeitos. A perfeição relativa que nos cabe como criaturas de Deus. Então, isso leva muitas encarnações, não é numa só que a gente vai alcançar isso, né? E aí Leon Denis também esclarece para a gente. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Fora dessa lei, indagar-se-ia inutilmente por que certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só tiveram em partilha
tolice, paixões vis e instintos grosseiros. Então, o que Leon Denis está nos dizendo aqui? Por que a gente vê essa diversidade aqui no planeta Terra? Porque uns tão bons, outros tão viciosos, com tantas dificuldades. Exatamente pela diferença desse progresso, pela diferença na evolução espiritual. Entretanto, aí pausa para eu beber uma água e um mistério. Deus é tão misericordioso que nos permite encarnar junto a essas pessoas que nos auxiliarão no nosso progresso. Então, aqueles que ainda detêm dificuldades, que ainda detêm vícios, convivem muitas vezes na mesma família com outros espíritos que já progrediram, que já são capazes de orientá-los, né, na senda do bem, encaminhá-los a Jesus, mostrando com o seu exemplo, então, aquilo que deve ser alcançado por nós, o que deve ser perseguido por nós. Então, tantos espíritos missionários que encarnam aqui, né, com essa tarefa de nos auxiliar nessa progressão espiritual. Então, veja, só a pluralidade das existências pode nos explicar essa diferença, né, de caracteres, como diz Leon Denis. E aí Kardec ainda pergunta lá na questão 169 aos espíritos: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Ou seja, nós vamos ter, cada um de nós, 300 encarnações e vamos resolver tudo isso em 300? Tá certo isso? Essa conta fecha, essa conta bate? Aí os espíritos respondem, não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Gente, essa é a minha maior dúvida. Depois que eu descobri isso, eu fiquei pensando, por que eu não caminhei logo reto? Por que eu fiz essas escolhas negativas? Por que eu ainda estou aqui? Quero mais não. Quero mais não, quero acelerar o processo. E é com esse pensamento que a gente deve, né, trabalhar na nossa reforma íntima, no nosso autoconhecimento. Vou conseguir? Tá difícil. Os testes são muitos, mas é para isso que nós estamos aqui. Olha a misericórdia de Deus aí, nos ofertando essa reencarnação como um benefício, né? Favorecendo o nosso caminhar. Então, o número de encarnações vai variar de acordo com as nossas escolhas. Não, aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, para que nós cheguemos a essa perfeição, temos que começar hoje. Já estamos atrasados, na verdade, né? Estou dizendo que a gente vai começar hoje porque a gente descobriu isso agora. Então, vamos começar hoje. Mas a gente já está atrasado. E aí, Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele traz para a gente o seguinte, ó, se para nós tudo começasse com a vida atual, como explicar tanta diversidade nas inteligências, tantos graus na virtude e no vício, tantas variedades nas situações humanas? Todas essas obscuridades se dissipam perante a doutrina das existências múltiplas. Os seres que se distinguem pelo seu poder intelectual ou por suas virtudes têm vivido mais, trabalhado mais, adquirido experiência e aptidões maiores. E aí, ó, a gente tem que colar neles, porque eles é que vão nos auxiliar nessa caminhada, nessa subida. Entretanto, nós também podemos ser esse auxílio para os irmãos mais necessitados. Então, antes de julgarmos, né, antes de criticarmos aquele irmão que está na retaguarda, a gente deve o quê? Estender a mão para ele e auxiliá-lo na subida. Mas não com aquele olhar acusatório, tá vendo? Estou melhor que você, já posso te ajudar. Não, com aquele olhar mesmo de humildade e de gratidão a Deus por podermos, né, sermos úteis àqueles que mais necessitam. Ainda Leon Denis, o progresso e a elevação das almas dependem unicamente de seus trabalhos, da energia por elas desenvolvida no combate da vida. Umas lutam com coragem e rapidamente franqueiam os graus que as separam da vida superior, enquanto outras imobilizam-se
durante séculos em existências ociosas e estéreis. E a gente vê isso, né, na literatura espírita com muita clareza. Quantos irmãos nossos ainda permanecem presos, né, ao ódio, à vingança, ao desejo do mal ao outro, e ficam lá paradinhos, ou mesmo a preguiça, a ociosidade. Não quero pensar nisso agora, não. Quantos de vocês já devem ter ouvido? Não, eu até gosto da doutrina espírita, mas não quero saber disso não, porque a gente tem que ter muita responsabilidade. Quando a gente começa a saber essas coisas, não, eu prefiro não saber. É melhor nem tomar conhecimento, não é verdade? A gente não escuta isso. Não, doutrina espírita, muita responsabilidade, não quero isso para mim agora, não. E aí ficam lá na retaguarda, né? E ainda Kardec, né? O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Ai, que maravilha! Olha o que a gente deve aspirar. Espírito bem-aventurado, puro espírito. E aí a gente vai ficar fazendo o quê? Deitadinho na nuvem, né? Aproveitando, tocando lira. Nada disso. Nada disso. Quando nós nos tornarmos esse espírito bem-aventurado, esse puro espírito, nós teremos prazer em trabalhar pelo próximo, né? Serviremos como Jesus serve até hoje, né? Trabalhar para o Pai. Eu e o Pai somos um, foi o que ele disse. Ele trabalha, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E é isso que nós teremos a fazer, né? Quando alcançarmos esse benefício aqui, que será conquistado com o nosso próprio esforço, não nos será dado. Ninguém vai dar, chegar para você e dizer, Cláudia, olha, você foi boazinha, você foi lá no grupo fraterno Francisco de Assis fazer a palestra no dia 21 de setembro, então você vai merecer se tornar espírito puro. Claro que não. Para isso, eu ainda vou ter que trabalhar bastante, né? E vocês ter bastante paciência de me escutar. Eu agradeço. Tá certo? Então é isso aí, ó. Então, a gente vai alcançar esse benefício aí. E aí, Leon Denis traz para a gente, né, no livro O Problema do Ser Destino da Dor. Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua e completa-se a obra grandiosa da nossa educação. Olha aqui, ó. O moroso edificar de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. Por que eu grifei esse moroso edificar? Porque isso, gente, não vai ser de uma hora para outra. Tem que ter empenho, tem que ter trabalho. Uma construção sólida não surge da noite para o dia. É necessário que nós trabalhemos para isso. Então, é lento, né? É por essa razão que a alma tende a encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, tem de passar alternadamente pelas provações da pobreza e da riqueza, aprendendo a obedecer, para depois mandar. Que o mandar é fogo na roupa, né, gente? A gente quer mandar em todo mundo logo agora, antes de aprender a obedecer. Então, é necessário que nós vivenciemos essas experiências todas. Então, da riqueza, da pobreza. Aí eu deixo aqui a dica para vocês, da leitura do livro O Céu e o Inferno, quem ainda não leu, né, se tiver a oportunidade, por quê? Ali tem falando disso, né, da riqueza e da pobreza, a comunicação da Condessa Paula, que é o Espírito Feliz, né, em que ela fala e que ela, nessa última encarnação que ela venceu, ela foi rica, sim, mas que antes ela precisou passar por diversas encarnações em dificuldade, né, na pobreza e tal, para que ela pudesse se fortalecer para encarar a prova da riqueza de maneira sólida, né, e de maneira firme no propósito de progredir. Então, às vezes, a gente olha lá a pessoa, né, que está passando por essa prova da riqueza, invejando. Olha lá, que pessoa, ele sim é sortudo. A gente não sabe as dificuldades, né, que cada um está enfrentando, apesar das aparências, né? E, assim, também, em outras situações, portadores, muitas vezes, de deficiências físicas, de dificuldades nos relacionamentos amorosos, em família e tudo mais. Então, nós temos que ter atenção, né, com relação a isso, como Leon Denis nos traz. E ele segue lá. Precisa das vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações,
para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, a desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir a disciplina do espírito. São necessárias as existências de estudo, as missões de dedicação, de caridade, por via das quais se ilustra a inteligência e o coração se enriquece com a aquisição de novas qualidades. Virão depois as vidas de sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. Quem vê assim, pensa, pô, Leon Denis está querendo nos animar? Olha o que ele está prometendo para a gente. Está parecendo até Jesus, né, que não prometeu para a gente facilidade. Mas ele está trazendo para a gente que depois que a gente tiver o entendimento, né, por meio do estudo, nós vamos abraçar a tarefa, missão de dedicação, de caridade, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo, pelo anseio de melhorarmos. Então, isso é uma missão, né? E aí sim, através, né, dessa dedicação, desse trabalho, a gente vai adquirir novas qualidades e estaremos aptos, então, olha aqui, ó, a pedir as vidas de sacrifício pela família, pela pátria e pela humanidade. Então, às vezes a gente olha e critica, né, aquele político, aquele irmão nosso lá que está numa situação delicada. É uma prova. E a gente deve torcer para que eles acertem, né? Muitas vezes não conseguem, mas é uma prova difícil. Sacrifício pela pátria, sacrifício pela humanidade. Então, as pessoas que estão em cargos de poder, muitas vezes, a gente critica, a gente fala, mas olha aí a dificuldade, né? E aí, finalmente, então, na questão 171, Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aqui a essa questão 171, Kardec faz um comentário bem longo, que eu não trouxe, mas recomendo a vocês que leiam, tá? Depois. Mas ele afirma, né, os espíritos, na justiça de Deus. E aí a gente pensa, se Deus é bom e justo, é Pai, misericordioso e bom, se um pai, como nós conhecemos, né, um pai terreno, não é injusto com seu filho, como Deus seria capaz de condenar a sua criatura às penas do inferno, às penas eternas? Não seria justo. Então, aí a gente entende, né, a justiça de Deus em nos propiciar uma nova oportunidade, né? Não são filhos de Deus todos os homens? Então, todos teremos a nova chance para nos redimirmos dos erros cometidos e de caminharmos em busca do progresso. E aí, Leon Denis complementa ainda, né? São necessários também a prova cruel, cadinho onde se fundem o orgulho e o egoísmo, e as situações dolorosas que são o resgate do passado, a reparação das nossas faltas, a norma pela qual se cumpre a lei de justiça. O espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se na luta e no sofrimento. Volta a expiar no próprio meio onde se tornou culpado. Acontece, às vezes, que as provações fazem de nossa existência um calvário, mas esse calvário é um monte que nos aproxima dos mundos felizes. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. Então, meus irmãos, quando nós não tínhamos o conhecimento, quando nós achávamos, né, que poderíamos alcançar a felicidade apenas usufruindo dos prazeres terrenos,
era justificado, mas hoje não mais. Hoje a gente sabe, né, que as situações dolorosas são resgate do nosso passado, reparação das nossas faltas. Então, não devemos blasfemar contra Deus, não devemos, né, dizer por que eu estou passando por isso. Quando a gente vê a pessoa em sofrimento, a gente deve não apontar o dedo, né, auxiliá-la sim, mas entender que ali há uma causa, há uma justiça sendo feita, né? Não há fatalidade. Nós forjamos fio a fio a nossa destinação. E aí, no livro Estudando o Evangelho, já caminhando para o nosso encerramento, né, Martins Peralva nos traz: a reencarnação é a chave, a fórmula filosófica que explica, sem fugir ao bom senso, nem à lógica, as conhecidas desigualdades humanas, sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. Sem o esclarecimento palingenésico, ou seja, das vidas sucessivas, né, da reencarnação, tais diversidades deixariam um doloroso ponto de interrogação em nossa consciência no que diz respeito à justiça divina. Se nós não acreditássemos na reencarnação, duvidaríamos dessa justiça diante de tantas coisas que nós vemos no mundo atual. Sem as suas claridades, seria a justiça de Deus bem inferior à dos homens. É verdade? Porque se um pai não permite que seu filho sofra, né, indefinidamente, como é que Deus, justo e bom, permitiria isso? Então, nós estaríamos nivelando Deus muito, né, inferior aos homens. Teríamos um Deus parcial, injusto, caprichoso, cruel e impiedoso mesmo. Um Deus que beneficiaria a uns e infelicitaria a maioria. Com a reencarnação, temos justiça incorruptível, equânime, refletindo a ilimitada bondade do Criador. Está lá no livro Estudando o Evangelho. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu consegui correto trazer para vocês na manhã de hoje. Eu espero assim que essa reflexão nos auxilie nesse processo nosso de autoconhecimento, de mudança, de busca pela nossa perfeição, não nessa encarnação, porque sabemos que não conseguiremos numa vida só, mas adiantando a cada dia um pouco mais, né, o nosso caminhar nessa direção. Agradeço a vocês enormemente a atenção de vocês, né, e desejo um excelente domingo para todos nós. Muito obrigada, Cláudia, pelas palavras. Esperamos estar com você outras vezes, sem a menor sombra de dúvida, viu? Que possamos